Se tiver alguém do seu lado que porventura esteja sem a escritura, compartilhe para que ouça e acompanhe a leitura do texto sagrado. Com reverência e santo temor, irmãos, ouçam o que diz a leitura da palavra do seu Deus. Em Jeremias capítulo 8, do 4 ao 17, diz assim: Dize-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o brou observam o tempo das suas arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei as suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha. E já lhes designei os que passarão sobre eles. Porque estamos ainda assentados aqui, reunidos, e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e nada há de bom. O tempo de cura, eis o terror. Desde Dan se ouve resfolgar os seus cavalos, toda a terra treme a voz dos guinchos dos seus garanhões. Vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio para entre vós serpentes, áspides contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Vamos até aqui a leitura da palavra do Senhor Deus. Vamos orar ao nosso Deus, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria nesse momento. Põe sua cabeça. Santo Deus e Pai, estamos agora, Pai, diante de Ti, da Tua palavra. Reconhecemos a nossa tendência ao endurecimento e a nossa facilidade em ouvir a Tua palavra sem obedecer. Nós te pedimos, por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, que isso abra o nosso entendimento e incline o nosso coração à verdade da Tua palavra. E que o Deus Espírito prepare-nos para ouvir e que remova as distrações e dá-nos temor e santo tremor diante da Tua palavra. E que tenhamos, ó Pai, um coração ensinável diante de Ti. Que a Tua palavra, Pai, não apenas nos informe nesta noite, mas que também, ó Deus, nos confronte, nos quebre e nos conduza de volta a Ti. Fala, Senhor, pois assim Te pedimos, queremos Te ouvir. E em nome de Jesus Te oramos. Amém. Meus irmãos, eu não sei se você já passou por essa aventura ou por essa situação, mas eu queria narrar aqui uma história, e ela é fictícia, nem qualquer realidade de algum dos irmãos, me perdoe. Mas eu não sei se você já passou por essa sensação de você estar de férias com a família dirigindo. E a família, né, a esposa, ou pensasse em colocar a esposa e os filhos todos confiados de que você, como pai, traçou um trajeto bem interessante de viagem. E todo mundo está confiando que você sabe o caminho. Todo mundo tem certeza de que você não vai se desviar nem vai errar. Mas aí, de repente, você pega a estrada e começa a andar.
E aí a esposa faz aquela pergunta, a estrada está demorando, o caminho é estranho, e ela já te conhece, ela sabe que você é cuidadoso, é zeloso, mas tem alguma coisa errada. E ela vai dizer assim, amor, é aquele jeito carinhoso dela falar, né, com muita gentileza, amor, tem certeza que é esse o caminho? Se você já ouviu isso, talvez você deve ter feito, como qualquer um de nós, homens sempre faz. A gente olha para a esposa, tentando ter o domínio próprio e diz assim, amor, fica tranquilo, eu sei onde nós vamos, estamos indo. Aí ela começa a andar de novo e ela pergunta de novo assim para você, amor, você tem certeza mesmo? E você está segurando o volante, mas doido para saber que não está legal esse caminho. Tem alguma coisa errada, mas aí você sorrindo e diz assim, amor, tenho certeza. E aí anda mais um pouquinho e ela faz a terceira vez a pergunta, amor, não me tenha por mal, mas você tem certeza que é este o caminho? Alguns até podem chegar e dizer, amor, realmente eu errei, vamos voltar. Mas aquela vergonha que vem no coração da gente dizer que errou e voltar. E às vezes nós fazemos, sabe o quê? Nós continuamos no engano, no erro. E assim nós continuamos até chegar no momento que tem que se humilhar e dizer assim, realmente, é melhor voltar. O ruim não é isso, é ouvir aquela frase seguinte, eu te perguntei 3 vezes, por que você persistiu no engano? Muito bem, meus irmãos, eu quero falar isso nesta noite com a igreja. Persistir no erro é um engano terrível. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. Persistir no erro é um engano terrível. Irmãos, vamos olhar um pouquinho mais esse contexto. Vamos trabalhar assim no contexto abrangente e depois quero trabalhar no contexto mais próximo da narrativa que acabamos de ler do profeta Jeremias. Nós sabemos, irmãos, e aí eu quero trazer uma introdução, pensa assim, se há um estado espiritual perigoso na vida do crente, esse estado perigoso da vida do crente, talvez você vai se escandalizar comigo, não seja somente o pecado. Mas não é somente o pecado escandaloso, mas o estado crítico na vida do crente é o pecado quando ele é escondido e não causa dor. Se há um perigo, irmãos, que nós temos na vida como crentes, é saber que a consciência acusa e a gente tenta retê-la e tenta viver como se nada tivesse existindo. Se há um perigo que acontece diante do trono do Senhor Deus e que causa tristeza ao Senhor, é Ele poder ver que o seu povo sabe que está errado, que o seu povo está em caminho errado, mas ele continua vivendo uma fé formal, fria e distante do Senhor Deus. Queridos irmãos, é interessante observar que há pessoas que estão erradas, mas não se levantam. Sabem que se desviaram, mas já não voltam. Sabem que pecaram, mas continuam assentadas. E aí o que acontece? Participam do culto, até dizem palavras certas e corretas, têm práticas religiosas corretas, mas no entanto, continuam imóveis na condição de persistir no engano, achando que a mera formalidade litúrgica, a simples vida de participar do culto é suficiente para a vida e para testemunho na vida do crente. Meus irmãos, e aqui quando nós olhamos esse texto, nós devemos pensar que aqui é um cenário desse. Nós podemos perceber, se você já aqui tem acompanhado e que está aqui nesta noite, vai olhar e vai perceber que o verso 4 do capítulo 8, ele começa dizendo uma frase muito interessante. Ele vai dizer assim, dize-lhes mais. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer, em primeiro lugar, que esse texto diante de nós, ele não inicia um novo discurso. Pelo contrário, esse verso 4, quando ele usa a expressão dize-lhes mais, está deixando claro para nós que o profeta Jeremias continua fazendo aquilo que nós estamos chamando aqui de a série de sermões no templo. O profeta Jeremias aqui, aquilo que ele começou no capítulo 7, ele agora continua. Ele continua através do sermão, como um arauto e profeta de Deus, a denunciar o pecado que está havendo no meio daquela geração. Como nós vimos anteriormente, nós vimos que no capítulo 7, nós temos 2 grandes blocos. O primeiro grande bloco, nós vimos que o profeta Jeremias expõe a falsa segurança religiosa de Judá. Nós podemos ver isso quando no capítulo 7, no verso 4, olha o que diz o texto, diz assim, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Nós temos que lembrar, meus irmãos, que o templo do Senhor, naqueles dias, havia se tornado o quê? Um álibi espiritual. Ou seja, o povo mantinha os ritos,
o povo tinha palavras corretas, o povo tinha uma aparência de piedade, enquanto o coração continuava endurecido e impedernido. É interessante, irmãos, olhar que a religiosidade daquela época era tratada de maneira formal, mas era desconectada da vida. É tanto que quando Jeremias está à porta do templo e Jeremias prega, a resposta do povo para o profeta Jeremias é o seguinte: Jeremias, fica tranquilo. Seria mais ou menos isso. Jeremias, fica tranquilo, nós temos o templo. E é interessante que essa confiança na estrutura, ou essa confiança no templo, que se tornou um álibi espiritual, mal sabia eles que seria sua própria destruição. Quando nós vimos no capítulo 6, o profeta Jeremias anuncia ao povo dizendo o quê? Ele manda o arauto dizer no meio do povo de Israel, na cidade de Jerusalém, e percebam que Jeremias vem, através da graça do seu Deus, mostrando ao povo que ele vai destruir as estruturas. O povo confiava em Jerusalém, a cidade santa. E Jeremias diz o quê? Gritai no meio de Jerusalém que ela será destruída. Agora o povo se refugia no salão de culto ou no templo daqueles dias, e o povo disse: Jeremias, nós temos o templo do Senhor, esse aqui é o templo do Senhor. Em outras palavras, nada vai nos acontecer. Só que Jeremias, ele vai e diz o seguinte: se você não emendar o caminho, se você não emendar as suas obras, se você não praticar a justiça, cada um com o seu próximo, o mal virá. Mas irmãos, como eles entraram por aqui e saíram por aqui. E aí Jeremias continua, nós falamos que são 2 blocos. O primeiro bloco, Jeremias denuncia: a igreja do Senhor, ela vive uma falsidade. Ela tem culto, ela tem liturgia, ela tem leitura, ela tem cânticos, mas não tem vida transformada. Depois nós podemos ver que essa corrupção, do verso 7, do verso 18 em diante, é uma corrupção que não se limita à esfera do culto, onde todo mundo se reúne. Mas essa corrupção, ela tem um espaço maior, ela vai muito além do aspecto litúrgico formal no templo. Ela vai ser apresentada. E veja o que diz no capítulo 7, no verso 18. Há uma denúncia grave aqui, onde Deus vai aprofundando a sua denúncia. Olha o que ele vai dizer: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha. E aí, meus irmãos, o que Deus está denunciando aqui? Deus está denunciando a idolatria que começa em casa. Então, em linhas gerais, o que Deus está dizendo para o profeta Jeremias, e Jeremias está dizendo ao povo? O culto do povo é superficial, porque os lares também são superficiais. Há idolatria no meio do povo, porque, meus irmãos, os filhos não apanham a lenha, o pai não acende o fogo, e a mãe não amassa a massa ao Deus Santo. Mas eles fazem isso para colocar a sua idolatria exposta. Olha o que diz o texto. Qual é a finalidade desse ritual que eles estão construindo? Para fazerem bolos à rainha do céu, para oferecerem libações a outros deuses, para provocarem a ira. Então perceba, irmãos, que esse é o cenário. Então Deus vai aprofundando a crise, Deus vai mostrando o cenário desta igreja aqui nesses dias. Essa igreja está fria, essa igreja vive uma falsidade, porque os lares também vivem falsidade. Não há mais culto ao Senhor Deus, não há reverência. Os filhos preparam toda a lenha, ou vão procurar a lenha para fazer um fogo, onde o pai vai acender, mas o pai não acende ao Deus Santo. E a esposa, ela contribui com isso. E aqui, meus queridos, a gente vê essa expressão muito forte. Por que falam que as mulheres amassam a massa? E aqui, meus irmãos, há o culto a uma rainha. E essa rainha, ela tinha uma característica de uma valorização do próprio corpo e culto, que isso trazia às mulheres uma sensação de um prazer. Então percebam, irmãos, como disse Richard Phillips, talvez já houvesse até um ponderamento daquela época, ainda que a palavra seja nova, para a afirmação das mulheres daquela época. Então o Senhor Deus olha aquele quadro, e o Senhor Deus diz a Jeremias uma frase que nós vimos na semana passada, que é o seguinte: por causa disso, Jeremias, pare de orar por este povo, porque este povo, ele não ouve a minha voz. Esse povo já decidiu o seu caminho, esse povo já sabe o que quer. E o que esse povo quer? No capítulo 6, no verso 17, no verso 16, eles dizem assim: quando o Senhor Deus os repreende, quando o Senhor os convida para andar no bom caminho, lá na parte final ele diz o seguinte: não andaremos. Quando Deus os chama
para olhar e para ouvir a voz do Senhor, para estar atento à trombeta, no verso 17, o que eles dizem? Não escutaremos. E aí o Senhor Deus diz assim, no verso 16 do capítulo 7, Jeremias: não interceda por este povo, não levante por ele clamor, e não me importunes, porque eu não ouvirei. E aí, meus irmãos, quando a gente chega no capítulo 8, nós podemos ver que esse povo, ainda que Deus esteja falando, e que Deus esteja chamando a atenção deles, e Deus esteja falando a eles desse perigo que eles estão seguindo, quando chega no capítulo 8, nós temos uma outra frase, irmãos, que ela é muito pesada naqueles dias, e ela é pesada para nós. Porque quando chega no verso 5 do capítulo 8, na parte final, olha o que esse povo, olha o que Deus diz deste povo, olha o que o Senhor Deus anuncia a respeito deste povo. Ele diz: este povo persiste no engano e não quer voltar. Então, meus irmãos, o capítulo 8, ele vai agora, nesse contexto, ele vai nos conduzir a verificar um engano externo dessa desinformação interna, ou dessa idolatria interna. E o problema aqui, meus queridos, já não é mais o culto corrompido. O problema aqui já não é somente a idolatria doméstica. O problema agora aqui, meus queridos, é que este povo persiste. Esse povo persiste praticando o pecado do culto vazio. Esse povo persiste vivendo uma prática familiar onde a idolatria é tolerada. E esse povo defende uma prática obstinada de não voltar e não seguir e nem ouvir a voz do Senhor. E por isso, irmãos, o Senhor Deus vai dizer assim para Jeremias: dize-lhes, pois. Mas, irmãos, podemos fazer uma pergunta aqui nesta noite para nós. E essa pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: o que significa, então, persistir no engano? Significa, irmãos, na verdade, uma vida de não arrependimento. Toda pessoa que é insistente no erro, ela é uma pessoa que não evidencia marca de arrependimento. E como é que nós podemos identificar, então, essa pessoa que não evidencia marcas de arrependimento? E em primeiro lugar, queridos, nós podemos identificar pela irracionalidade do pecado persistente, ou em outras palavras, de uma desobediência consciente, deliberada contra o Senhor Deus. Porque, meus irmãos, olha o que diz o verso 4 até o verso 7. Veja o que diz o verso 4. Dizer-lhes mais. O que Jeremias vai dizer para esse povo? Ele vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor: quando caem os homens, não se torna a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não se torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha, e até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o grou, observa o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Meus irmãos, o que significa persistir no engano? Persistir no engano significa uma vida de não arrependimento. E uma evidência de uma vida de não arrependimento se baseia na irracionalidade do pecado persistente. Aqui, meus irmãos, o Senhor inicia o seu discurso com uma pergunta simples, quase que elementar, como se ele estivesse ensinando uma criança. Se eu perguntar para uma criança nesta noite, aqui, quando alguém cai, ele não procura se levantar, é claro que você vai dizer sim. Nós podemos se levantar com a vergonha. Às vezes, quando nossos filhos caem, a gente diz assim para o filho: vai, filho, levanta, rápido, mostra. Quando é um menino, ele diz: mostra que você é homem, que não chora. E o menino levanta, bate assim no corpo, não dá de chorar, bichinho, mas ele levanta.
Nós sabemos que todos aqueles, se a gente tropeça, né? Quantos de nós já não tropeçou e com medo de cair faz um esforço grande para se levantar e olha para um lado, para o outro, que vai ter vergonha? O que Deus está dizendo? As perguntas, irmãos, são simples. São perguntas, irmãos, que é para o ensino de uma criança. E aqui, meus irmãos, eu não estou menosprezando uma criança, mas é para que o que Deus está dizendo, que é possível responder sim. Quando um homem cai, ou quando alguém cai, ele não se torna a levantar? Quantos de nós já não caiu e se levantou, ainda que machucado, ainda que com dificuldade, a gente não levanta? Esses dias passamos por uma situação muito interessante. Nós fomos ao interior passar alguns dias com o professor. E não tinha nem uma hora. Nós havíamos chegado lá e o discurso que a gente ouviu no carro para nossa filha foi o seguinte: quando chegar lá, eu não vou subir na mangueira. Pode deixar, papai, eu não vou subir na mangueira. E não tinha nem uma hora e onde é que ela estava? Na mangueira. E aí eu saí para verificar uma coisa. Quando eu voltei, que eu olhei, eu vi aquele corpo descendo da mangueira. De lá eu gritei: tudo bem? E ela: tá tudo bem mesmo, filho? Aí ela foi se levantando assim. Mesmo que tenha machucado, ela tentou se levantar. A pergunta é simples. Se eu perguntar para você hoje, quando alguém cai, ele não tenta se levantar? Quantos de nós já não tropeçou e caiu e se levantou rápido? Talvez nem sinta dor. Eu me lembro disso. Ainda namorada da minha esposa, eu sofri um acidente de moto naquela época. Quando eu bati no chão, uma vez eu levantei, só quando eu levantei no susto, eu caí de novo, não tinha força na perna. Mas a gente tenta o quê? Levantar. O que o seu Deus, quando alguém cai, não procura levantar? E ele vai dizer ainda mais: quando alguém se perde no caminho, não tenta voltar. Quantos de nós já não pegou o caminho errado e não tentou voltar? Quantos de nós entrou numa rua achando que era o caminho e quando chega lá, não, está errado, vamos voltar? O que Deus está dizendo aqui? Essas perguntas, irmãos, apelam para um senso mais básico da experiência humana. E qual é o senso básico da experiência humana? Cair e levantar, errar e corrigir, afastar-se e retornar. Faz parte, irmãos, de uma ordem natural da vida. Uma pessoa que cai, levanta. Uma pessoa que erra, tenta corrigir. Uma pessoa que se afasta, tenta retornar. Mas, irmãos, é exatamente aqui que o texto introduz uma ruptura chocante. Porque do verso 5, depois de fazer a pergunta do verso 4, no verso 5, o Senhor estabelece um comportamento ali que é estranho para um processo natural, mas que é um comportamento pecaminoso. E olha o que Deus vai dizer: por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Irmãos, e percebam a ênfase aqui: Jerusalém. Isso mostra para um pacto, isso mostra para o perfil desse povo. É o povo do Senhor. Não estamos falando de um povo estranho, dos gentios, de um povo longe de Deus ou que adora Baal, mas é o povo de Deus. Ele está dizendo: por que esse povo se desvia continuamente? E aqui, meus irmãos, a pergunta não é uma pergunta de retórica por curiosidade somente, mas é por um espanto moral. O problema aqui, meus irmãos, não é o desvio inicial, mas a recusa obstinada de querer voltar. Porque, irmãos, nós podemos cometer erros, e nós podemos ser exortados, e podemos cair em si e voltar. Mas aqui, meus irmãos, o verso 5 revela que há uma ruptura chocante. O povo vê o erro, o povo sabe que está errado, e ele faz o quê? Ele persiste no engano. E olha o que Deus diz: ele não quer voltar. O verso 5, irmãos, então revela para nós um problema. E qual é o problema? É o problema da apostasia contínua. É o afastamento não episódico, mas persistente, progressivo e deliberado. Esse povo quer continuar assim, ele quer continuar desobedecendo, ele quer caminhar nesse movimento para se afastar cada vez mais do Senhor Deus. E aqui, meus irmãos, é interessante que a expressão persistir no engano, ela traz a ideia
ela traz a ideia de que não há uma pausa para a reflexão, e nem há um remorso intermediário, mas ela traz a ideia de uma dinâmica própria, que quanto mais se anda nele, mais distante fica da verdade. Ou seja, o povo está deliberadamente decidido: esse é o meu caminho, eu vou andar por ele. Então o texto afirma, irmãos, que o povo, ele está apegado ao engano. Está aqui a palavra, ele persiste no engano. E essa palavra engano, irmãos, traz a ideia de cometer o erro. E aqui, meus queridos, eles não são ignorantes, mas eles são intencionais, eles são deliberados, eles são persistentes, de maneira progressiva. E aqui não se trata simplesmente de um engano imposto, ou que alguém, por exemplo, criou uma armadilha, ou que criou uma situação que te levou ao engano. Por exemplo, alguém que pusesse, vamos imaginar, vender um terreno para você, no inverno, ou no verão, numa área de alagadiço, dizer para você: olha, esse terreno não alaga, e quando você vai ver no inverno, o terreno alagou. Aqui é um engano imposto, mas aqui neste caso, irmãos, não. Esse engano, ele é amado. Essa palavra persistir traz a ideia de que o povo ama esse engano, ele se apegou a esse estilo de vida, ele está endurecido, ele não quer voltar. E aqui é interessante, meus irmãos, que o erro não é apenas acreditado, mas ele é segurado com firmeza. Por isso que a palavra persistir mostra isso. Ele segura esse engano com firmeza. O engano para eles é um refúgio, o engano para eles é uma anulação da consciência, porque olha o que Deus diz: esse povo não volta, e esse povo não percebe o meu juízo, porque é isso que ele diz no final do verso 7, eles não conhecem o juízo do Senhor. E aí, queridos, ele vai concluir trazendo outra ilustração devastadora. Ele vai falar assim, olha o que ele vai dizer. Ele diz: o povo não quer voltar, mas ele diz assim: olha, eu escutei, olha o que Deus diz, eu escutei e ouvi, não falam que é reto, não há quem se arrependa da sua maldade, não há quem diga, irmãos, assim: olha, o que fiz eu? Não há uma reflexão, não há uma consideração, não há um autoexame, não há aquilo que o Senhor Jesus diz no Evangelho de Mateus: eles não tiram a trave do olho, não há um autoexame, eles não chegam nem a dizer, mas pelo contrário, irmãos, a explicação é tão lógica. Assim como corre um cavalo para uma batalha e se arremete com ela com ímpeto, assim é esse povo. E meus irmãos, essa ilustração aqui, ela não é particular de Jeremias. Nós sabemos que o profeta Isaías, no capítulo 1, ele faz a mesma coisa. Há um tribunal estabelecido, e nós vemos lá que o profeta Isaías anuncia dizendo o seguinte, que o Senhor Deus diz o seguinte: o boi conhece a voz do seu dono, mas o meu povo não conhece a minha voz. Irmãos, que lamentável. Aqui está o cerne da perversidade humana. Então, meus queridos, o problema final aqui não é falta de convite divino, mas é falta de vontade espiritual. A graça aqui, meus queridos, ela é resistida, o arrependimento é rejeitado, e o retorno consciente, ele é recusado. Então, à luz disso, os versos aqui que nós estamos lendo mostram que o pecado persistente aqui, meus queridos, à luz do que o próprio texto está dizendo, ele é antinatural, ele é irracional, mas ele é voluntário. Ou seja, esse pecado viola a lógica humana. Quem cai quer se levantar, quem erra quer voltar. Esse povo não quer isso. E o Senhor declara então que esse povo tem um ímpeto como de um cavalo na batalha. E aí, meus irmãos, é interessante que ele vai dizer: até a cegonha no céu conhece. Ele vai usar a figura das estações, das aves. Nós podemos ver isso, a gente vê muito isso em programas. Ele mostra que os animais, eles vão no período da estação, viajam, e ele está dizendo aqui: mas o meu povo, ele repete, olha, Jerusalém e agora meu povo não conhece o juízo do Senhor. E aqui, meus irmãos, Deus usa essa ilustração para humilhar o orgulho humano. Deus aponta as aves dos céus,
elas conhecem o tempo, elas obedecem sem resistência, elas mantêm o ciclo sem rebelião, mas o povo da aliança que recebeu a lei não conhece o juízo do Senhor. Não porque lhe falta informação, irmãos, mas porque falta submissão no coração. E conhecer aqui, a palavra conhecer significa, na tradução da língua hebraica, na sua raiz, amar, temer e obedecer. Como diz o autor de Salomão em Provérbios 1:8. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor Deus. Muito bem. Voltando para a nossa pergunta, então, como identificar que uma pessoa não está arrependida? Em primeiro lugar, a irracionalidade do pecado, ou seja, uma vida desobediente, consciente. Mas em segundo lugar, agora nós podemos ler do verso 8 ao 12, a corrupção da sabedoria religiosa. Ou seja, irmãos, o texto agora avança e vai revelar o segundo sinal da falta de arrependimento. Quando eu falo da corrupção da sabedoria religiosa, em outras palavras, eu estou dizendo que há uma ignorância deliberada. O Senhor agora confronta diretamente os seus líderes espirituais. Ele vai confrontar agora os escribas, os sacerdotes, os profetas. Porque, meus irmãos, há um problema litúrgico, cultural, há um problema familiar, mas também há um problema na liderança. Se nós olharmos aqui, meus queridos, nós vamos perceber claramente isso. Se nos versículos anteriores o foco estava no povo em geral, agora o Senhor dirige a sua palavra aos líderes espirituais. Olha o que ele diz no verso 8. Como, pois, dizeis? Vejam que quase tem a mesma temática. Dizeis mais. Agora ele muda e diz assim: como, pois, dizeis? Olha a pergunta de novo. Somos sábios, a lei do Senhor está conosco. É como se Deus dissesse assim: como é que você diz que sabe ler, e na hora que é te pedido para ler, você não consegue? Ou então assim, como é que você diz que a lei está contigo, mas você não a aplica? Olha só o que ele diz: pois com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. E aqui, meus irmãos, nós temos que olhar que aqui o Senhor está dizendo que agora esse povo aqui, esses líderes espirituais, eles estavam dizendo com toda a confiança: somos sábios porque temos a lei do Senhor. Meus irmãos, quantos de nós temos as escrituras em casa e não somos sábios? Eu já disse aqui várias vezes, eu preciso repetir nesta noite. Martin Lloyd Jones, certa vez pregando, ele falou na sua época, no meio da sua geração, que o que espantava é que naquela época o povo tinha muitos volumes das escrituras em casa e o povo menos sabia de Deus. Agora imagine, irmãos, Martin Lloyd Jones hoje, ele vendo que nós não temos só os volumes, nós temos vídeos, nós temos mensagens, audiobooks e tantas coisas mais. E quanto mais temos, menos sabemos. Então, irmãos, vejam, o pessoal, o que o povo dizia? Temos o tempo. E agora Deus vem e diz assim para eles: vocês têm as escrituras, vocês dizem que são sábios, vocês dizem que a lei está com vocês, mas, meus queridos, esse é um perigo que nós corremos, confundir a posse da verdade com submissão à verdade. Eu posso ter as escrituras, mas não quer dizer que eu leia as escrituras. Eu posso participar do culto, mas não quer dizer que eu estou vivendo o culto, adorando e me alegrando e contentando-se no Senhor Deus. Talvez, irmão, seja por isso que a guarda do dia do Senhor é tão difícil no coração dos crentes hoje, porque tem as escrituras, tem sermão à vontade, sabe muitas coisas, ou pelo menos se pensa que sabe, mas não há uma prática. O Senhor está dizendo aqui: olha, vocês têm uma ignorância deliberada. Vocês dizem que tem a lei do Senhor, que elas estão com vocês, e porque elas estão, ela é sábia. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: o fato de você vir para a EBD, o fato de você vir para o culto solene, para o estudo bíblico de doutrina, isso não dá garantia de que você é sábio. Pelo contrário, pode mostrar uma evidência de uma ignorância deliberada, porque você não reflete, você não estuda, você não busca conhecimento que vem do Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, a Escritura aqui não nos acusa de ignorância bíblica, mas de uma presunção espiritual.
A lei estava com eles, mas eles não estavam sob a lei. Era consultada, mas não era obedecida. Era copiada, mas não era encarnada na vida. A pena dos escribas, irmãos, falhou e trabalhou em vão, porque o texto diz o seguinte: olha, a falsa pena dos escribas converteu em mentira. Aqui, meus irmãos, o texto denuncia uma fraude espiritual, uma frouxidão textual, uma pregação que nós podemos, atualizando a mensagem, uma pregação que ela não é bíblica. O texto é aberto, mas não há exposição bíblica, não há um confrontamento. E aqui, meus irmãos, e por que eu posso dizer isso? Porque no verso 11, eles tinham uma palavra, e olha o que o profeta acusa, o que o Senhor Deus acusa: eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Seria, irmãos, numa tradução, mas para nossos dias seria dizer para o crente que frequenta o culto: você não é culpado, é o sistema que é culpado, você não tem nenhuma responsabilidade, pare de sofrer, só acreditar em Cristo. Irmãos, isso é tornar a lei, aí é o que o Senhor Deus diz, a pena em mentira. E aí, meus irmãos, o texto denuncia isso claramente, por causa dessa frouxidão textual, por causa desse abandono da sinceridade textual, por causa dessa não aplicação da verdade bíblica para aquela geração. Olha o que o texto vai dizer, que agora, por causa disso, há uma esterilidade espiritual. Esse povo não estava mais aprendendo, porque a liderança não ensinava mais a Escritura. A liderança respondia o que o povo queria, o que a multidão desejava. E o que mais aquela geração queria era a segurança de que Jerusalém não seria atacada, de que o templo era segurança e de que eles tinham a lei, logo nada iria acontecer. Irmãos, nós temos que lembrar que preservar tradições, ela se torna inútil quando não há uma referência das Escrituras. Assim como aquele povo confiou no templo, o povo de Israel também confiou na arca. Nós podemos lembrar dos dias do 1 Samuel, quando os filhos de Eli, em uma batalha, levaram a arca para a batalha. E naquele dia a frase daquela derrota foi o quê? E acabou. Foi-se a glória do Senhor. Aquele povo já estava derrotado. O fato de ter a arca não quer dizer que vai ter vitória. Irmão, seria como hoje querer abrir as Escrituras e deixar ela aberta no meio da sua sala, achando que o fato dela estar aberta, sem ter intimidade com ela, vai trazer segurança para a sua família. Esse povo confiava no templo, esse povo confiava na arca, esse povo confiava no falso ensino, mas não confiavam nas Escrituras. Eles tinham os amuletos, mas não tinham as Escrituras. Os sábios rejeitavam a palavra do Senhor, e ao rejeitar a palavra do Senhor, eles perderam a única fonte verdadeira da sabedoria do homem, que é as Escrituras. Por isso o texto afirma no verso 9, por causa disso, o que vai acontecer? Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Por quê? Rejeitaram a palavra do Senhor. Aí Deus olha vendo, que sabedoria é essa? Que você sabe que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O seu testemunho é fiel e dá sabedoria aos simples, e você a rejeita. Como é que pode, irmãos, rejeitar o seu ensino? E quando chega no verso 10, nós podemos ver que o Senhor Deus vai dando característica disso. Dessa ignorância, que nós chamamos aqui de uma ignorância deliberada. Veja só, no verso 10 o Senhor vai descrever essa primeira característica, que é concreta de uma vida sem arrependimento. Primeiro, cada um se dá a ganância. Veja o que diz o verso 10. Portanto, darei as mulheres a outros, e os campos aos novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá o quê? A ganância. Longe da palavra de Deus, irmãos. Tendo resposta que quer o coração, não sendo confrontado do seu pecado, sendo um povo que é vítima do sistema, esse povo vai se pegar aonde? A ganância, a cobiça do seu próprio
coração. O ministério foi corrompido pelo interesse próprio. Em vez de servirem a Deus, esse povo agora serve a si mesmo. Eles têm uma vida moldada pelos ânimos, pelas suas decisões, pelas suas palavras e pelo seu silêncio. Seria mais ou menos dizer assim: o que eu ganho com isso? É um povo ganancioso. Mas em segundo lugar, o Senhor Deus também fala de outra característica: ele não tem só a ganância, eles são conhecidos pela falsidade. Porque olha o que vai dizer mais adiante: curam as feridas superficialmente, dizendo ao meu povo, paz, paz, quando não há paz. Aqui, meus irmãos, nós vemos um cenário onde há o quê? No contexto exterior do verso 10 já diz isso: tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. E a falsidade é o quê? É dizer ao povo uma coisa que não é real. O profeta e o sacerdote aqui são cúmplices, irmãos, da instrumentalidade do engano. A autoridade espiritual que eles tinham, que era para confrontar o pecado, eles usam para a mentira e legitimar o pecado. Onde deveriam haver verdade, há mentira, porque há falsidade e o povo é preso. E a Bíblia diz que onde não há conhecimento, o povo vai sofrer. E eles ainda continuam, o Senhor Deus ainda vai dizendo, nesse contexto da falsidade, ele vai curar uma ferida superficial, irmãos. Ele não vai tratar, ele não vai espremer, ele vai passar um pequeno óleo sobre a ferida, mas não vai tratar a raiz do problema que está no coração. E o verso 12 nos mostra esse diagnóstico. E olha o resultado disso: serão envergonhados, porque cometem o quê? Abominação, sem sentir por isso vergonha, irmãos. A consciência está cauterizada, já não sabe o que é um coragem e vergonha diante do Senhor Deus. Eles já não se escandalizam mais com o pecado, virou normalidade. A ausência da vergonha aqui, meus irmãos, revela que o temor do Senhor foi completamente perdido. E como diz o texto, serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Não, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Não sabem mais nem o que é passar vergonha. Portanto, cairão como os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Meus irmãos, o Senhor mostra essa marca de não arrependimento. É uma marca onde a ignorância é deliberada. Irmãos, quantos de nós temos as escrituras em casa? Quanto nós temos de informação de textos bíblicos? Quantos sermões nós ouvimos e continuamos do mesmo jeito, sem considerar qual é a vontade do Senhor para nós? Nós não perguntamos mais: Senhor, qual é a tua prioridade para a minha vida? Nós somos uma geração que diz o seguinte: a minha prioridade é. Irmãos, eu não vejo nenhum problema se dizer a minha prioridade é. Mas desde que, quando eu digo a minha prioridade é, a resposta é a seguinte: fazer a vontade daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E em terceiro lugar, uma vida sem arrependimento que persiste no engano é uma vida que é estéril espiritualmente. Quando a gente olha o verso 13, olha o que vai dizer: eu os consumirei de todos, diz o Senhor. E aí o Senhor vai trazendo um quadro, irmãos, porque quando o pecado se torna persistente, quando a falta de sabedoria domina, o juízo de Deus, quando o juízo de Deus deixa de ser uma advertência para uma mudança, é natural que a vida fique o quê? Infrutífera. Quantas vezes, irmãos, quantos irmãos estão na igreja, às vezes, talvez 10 anos, 15 anos, 7 anos, 5 anos, e ainda tem dúvida do que vai fazer. Se perguntar hoje qual é o teu dom, e nós sabemos que todos aqueles que nascem de novo têm dom, a gente vai assim: não sei, porque talvez, queridos, o princípio está aqui: uma vida deliberada e intencional longe da vontade do Senhor, uma vida infrutífera. E olha, meus irmãos, o que ele vai dizer: eu consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira,
e a folha já está murcha, e já lhes designei que passarão sobre eles. Meus irmãos, vejam, o decreto do Senhor aqui é muito claro. O Senhor descreve o seu povo com uma imagem factual. Nós sabemos que a figura da vide, da figueira, ela tem um aspecto importante nas Escrituras. Ela traz a ideia do pacto, da aliança. E aqui, meus irmãos, essa geração aqui, o Senhor diz que é uma vide e que é uma figueira sem fruto. E se ela não produz fruto, irmãos, para nada ela serve, a não ser para ser cortada e lançada fora. Então, não é, meus queridos, uma falta de oportunidade, mas aqui é uma esterilidade culpável. Onde deveria haver vida, há secura, não há fruto, não há abundância, mas há perda. Esse povo está vivendo como uma vide que não produz uvas, irmãos. Isso é antinatural, ela deveria produzir. Nós somos chamados, irmãos, para produzir frutos diante do Senhor Deus. Nós somos chamados, como diz Paul Tripp, de instrumentos na mão do Redentor. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele foi encontrado por Cristo, e quando Cristo chama, e agora me faltou o nome, mas eu vou lembrar daqui a pouco, daqui a pouco eu lembro, irmãos, mas ele vai chamar o seu servo para procurar a Paulo, e ele vai dizer o quê? Eu vou abrir lá o texto para mostrar para os irmãos que assim fica mais fácil. Atos 9. Ananias. Quando ele chama Ananias, ele vai dizer: Ananias, vai lá e encontra Saulo. E Ananias vai questionar a Saulo. E aí a resposta de Deus: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Eu mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, eu e você somos chamados para dar frutos. Nós somos chamados para produzir frutos. João Batista disse: arrependei-vos e produzir fruto digno de arrependimento. O Senhor Jesus também disse a mesma expressão: arrependei-vos e produzir frutos dignos de arrependimento. O Senhor Deus está dizendo aqui em Jeremias, no capítulo 8, veja o que ele vai dizer. Ele vai olhar assim para eles e pergunta, olha o que ele vai perguntar no verso 14: por que estamos ainda assentados aqui? Aqui, meus irmãos, esse texto nos faz permitir a voz do próprio povo diante disso. O próprio povo está dizendo: olha, por que estamos assentados aqui? Ele vai dizer: reuni-vos e entremos na cidade fortificada e ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Se a vida, irmãos, é que é interessante essa linguagem. Mostra claramente, e aqui é interessante que o povo vai dizer: olha, vamos entrar na cidade fortificada, mas vamos perecer assim mesmo. A perplexidade, irmãos, é seguir uma decisão desesperada. Esse povo não produz fruto, esse povo está seco, esse povo está árido, mas esse povo vai tomar uma decisão perplexa, desesperadora. Vamos para a cidade fortificada, vamos para esses lugares, ainda que Deus tenha dito, e nós vamos perecer. O mais solene é que esse povo, meus irmãos, reconhece a causa do juízo. Você já viu quando você está exortando alguém que está endurecido, ele até diz: não, eu sei. Aí quando ele diz eu sei, você se alegra no coração, ele vai dizer assim: puxa, que bom, ele está entendendo. Aí ele diz assim: eu sei, mas eu vou continuar assim. Eu sei, mas eu não consigo voltar. Irmãos, muitas vezes não é porque você não consegue voltar, é porque você já deliberadamente, intencionalmente decidiu persistir no engano e não quer voltar. Ou seja, olha o que o povo diz: nós vamos sofrer, nós vamos perecer, porque pecamos contra o Senhor. Irmão, se eu digo que eu pequei contra o Senhor, o que eu tenho que fazer? Pedir perdão. Esse povo agora está numa situação que ele admite a culpa, mas ainda não retorna ao Senhor. Irmãos, isso é interessante, que é possível dizer que somos pecadores, é possível dizer que erramos, é possível dizer que merecemos,
e ainda permanecer sentado, resignado, sem voltar. Isso aqui nos faz lembrar, irmãos, um quadro que é contrastante. Talvez se nós olharmos para o Evangelho de Lucas no capítulo 15, naquelas 3 parábolas que são contadas, nós podemos lembrar que Jesus está reunido com os fariseus e com os publicanos, os fariseus, escribas, publicanos e pecadores. E diz que os publicanos e os pecadores estão lá para ouvir, e os fariseus e os escribas estão lá para quê? Censurar. E qual é a censura deles? Ele vem e come com pecadores. E é interessante que Jesus ouve isso e conta a parábola. Eu quero entender na parábola do filho pródigo. O filho pródigo, de maneira deliberada, ele pede o dinheiro, ele sai de casa, ele vai morar longe, ele vai chegar numa situação de humilhação total, porque agora vem uma tempestade, vem a fome, ele não tem mais amigos, ele chega numa situação de humilhação, que agora ele vai ficar ali junto com os corpos. Mas ali é uma diferença para cá. Lá naquele contexto ele vai parar e ele pensa, ele reflete, e ele chega à seguinte conclusão: eu pequei contra o Senhor. Na casa do meu pai, nem os trabalhadores são tratados assim. Se ele parasse aí, ele ia fazer o que esse povo fez aqui. Mas só que ele tem uma decisão. Ele diz assim, em outras palavras: já sei, eu irei para a casa de meu pai, irei ter com ele e direi para ele. E é uma das cenas mais belas do Novo Testamento, porque aquele jovem longe, sujo, maltrapilho, sofrido, e o pai o vê, e o encontra e o abraça. Mas esse povo aqui, meus irmãos, ele não quer voltar. Esse povo diz para nós que não basta dizer eu sou pecador miserável. Esse povo que está nos dizendo que não basta reconhecer a mentira, não basta reconhecer a idolatria, não basta reconhecer a rebelião. Porque, meus irmãos, onde não há volta para Deus, não há confissão. E se houver confissão sem volta para Deus, não é arrependimento. Se nós estamos arrependidos, nós temos que produzir frutos de arrependimento. Veja o que diz o verso, olha o cenário triste. No verso 8, no verso 16, assim: esse povo espera a paz, e nada há de bom. Espera o tempo da cura, e eis que vem o terror. Desde Dan se ouve o resmungar dos seus cavalos, toda a terra treme, a voz dos rinchos dos seus garanhões vem e devoram a terra e a sua abundância, e a cidade e os que habitam nela. Irmãos, não é simplesmente dizer eu sei. Não é simplesmente, vamos usar um termo, para ver se a gente consegue entender ainda mais. Às vezes nós gostamos de dizer eu sou reformado, eu sou presbiteriano. Mas, irmãos, antes de ser reformado, antes de ser presbiteriano, nós éramos pecadores e andávamos segundo o testemunho dos nossos delitos e pecados, fazendo a vontade da carne, do coração e do diabo. E nesse intervalo tem uma expressão que é muito forte em Efésios capítulo 2, que diz assim: mas Deus, segundo rica em misericórdia, Ele nos chamou, Ele nos salvou para a vida do Senhor. Irmãos, nós podemos saber de todas essas verdades. Nós podemos até ter bom conhecimento das doutrinas. Mas o que nós precisamos entender é que não há ritual, não há técnica, não há ensino, não há naturalidade que mude o coração endurecido. Nós precisamos de Cristo. Ele é a esperança na vida e na morte. Foi Ele que morreu na cruz. O remédio para a alma do homem é reconhecer que ele é pecador. E sem Cristo nada pode fazer. Como é que nós podemos concluir então? Nós podemos fazer uma seguinte pergunta: qual é o único refúgio para o coração
não arrependido. Como é que nós podemos, então, mudar essa condição, se é que nós não podemos, mas qual é o caminho para mudar? O único refúgio, irmãos, para um coração não arrependido é Cristo. Esse texto nos ensina, com peso solene, que o juízo mais severo de Deus é entregar ao homem a sua dureza de próprio coração. Meus queridos, Judá não está sendo destruída por falta de aviso de mensagem, mas por rejeitar repetidamente a voz do Senhor. Meus irmãos, quanto mais aquele povo via, menos aquele povo reagia. Quanto mais eles sabiam, menos se arrependiam. E o contraste, irmãos, em Cristo é absoluto. Onde Judá se recusou a ouvir a voz de Deus, Cristo ouviu e se entregou voluntariamente ao Pai pelos nossos pecados. Onde os líderes enganaram o povo, Cristo falou a verdade que fere para curar. Cristo confrontou, irmãos, o pecado daquela geração. Assim como Pedro, irmãos, confrontou o pecado daquela geração em Atos, quando ele diz assim, que depois de pregar a Cristo, a palavra de Deus nos diz em Atos 2,37, que o coração daquele povo compungiu-se. A palavra compungida traz a ideia de um ferro pontiagudo que entra e rasga e traz uma dor profunda. E aquele povo tomado pela dor, ele foi dizer, o que faremos? E Pedro diz, arrependei-vos, sede batizados e salvai-vos dessa geração. Irmãos, nós precisamos de líderes que falem a verdade das Escrituras. Sem Cristo, vamos perecer. Por isso, precisamos de um retorno para Ele. Meus irmãos, Cristo falou a verdade, curou e feriu a alma de muitos. Mas, irmãos, nós temos que lembrar, onde o povo correu impetuosamente para a morte, Cristo caminhou obedientemente para a cruz, para dar vida. A vida, irmãos, está em Cristo. É por isso que Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse texto também nos chama, irmãos, a examinar não apenas a prática religiosa, mas as nossas afeições. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para não ficar conhecendo só os juízos do Senhor. Nós temos que aprender a andar neles. Não basta, irmãos, possuir a palavra. É preciso ter o temor dela. É preciso lembrar o que Cristo diz. A minha vontade consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, é maravilhoso olhar que a vontade do Pai para Cristo é o quê? A morte na cruz. Nós sabemos que tem um período que Cristo vai dizer assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele diz o quê? Cumpra a tua vontade. Irmãos, ainda que doa, nós somos chamados para produzir frutos dignos de arrependimento. E o arrependimento começa a voltar para Cristo. Irmãos, eu peço a Deus que em Cristo Jesus, e que o Deus Espírito nos livre de uma fé formal, de uma paz falsa, de uma consciência anestesiada, e que Ele nos conceda a cada dia arrependimento verdadeiro, temor santo, coração sensível, antes que o juízo silencioso de Deus nos entregue a nós mesmos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar.